Olá, meu amigo, olá, minha amiga, paz do Senhor, Deus seja contigo. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal e estamos tratando da temática As Promessas de Deus. Isso dentro de um panorama geral. Porém, nós vamos tratar de uma temática específica. Mas antes de entrar para esta temática, eu gostaria de te pedir, por favor, e encarecidamente, que você nos ajude curtindo este vídeo, se inscrevendo no nosso canal, deixe seu joinha, participe conosco nos comentários. Compartilhe este vídeo com mais pessoas para assim conseguirmos engajar mais um conteúdo cristão de edificação para a sua vida. Também gostaria de deixar aqui um aviso com relação a este material. Se você se interessa em adquirir este material, nós temos disponível através do link da descrição deste vídeo. Só você acessar e resgatar este material e também o PDF, tá ok? Se você também sentir no coração de abençoar este canal, de abençoar esta obra, fique à vontade, no link da descrição tem também o endereço do Pix, que é o nosso e-mail, tá ok? Tendo dito isso, então bora prosseguir aqui com o nosso vídeo. A temática de hoje é a promessa de provisão. A promessa de provisão. Essa promessa de provisão é uma promessa também que está dentro da temática geral, as promessas de Deus, tá ok? O nosso texto áureo está em Mateus capítulo 6, versículo 25, na parte A, que diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Aqui, nossa verdade prática diz: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as necessidades físicas, emocionais e espirituais. Emocionais e espirituais. Esta é a nossa verdade prática. Partindo para a nossa leitura bíblica em classe, está aqui em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 31, que nos diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, porque hoje existe, amanhã é lançada no fogo ou no forno, não vos vestirá muito vós, homens de pé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Tá aqui o texto bíblico, nós acabamos de ler, e partimos então para a nossa introdução. Essa introdução é a visão panorâmica daquilo que nós vamos tratar, né? Nesta lição. Então, a provisão divina no âmbito material, a provisão divina no âmbito emocional, a provisão divina no âmbito espiritual. Então, os três âmbitos aí e as três provisões: material, emocional e espiritual. Então, o cristão e a certeza da provisão divina, a postura do cristão em relação à provisão divina. Está bem claro aí, né? A introdução, bem taxativa. Então, bora lá. O primeiro ponto aqui, o primeiro tópico, vai trazer para nós o seguinte:
A provisão das necessidades básicas. Então, a provisão divina no âmbito material. Os cuidados de Deus para seus servos. Iniciando, diz assim: Este cuidado inclui a exortação dada por Jesus aos seus discípulos acerca da preocupação excessiva, ou seja, a ansiedade com que as necessidades básicas do ser humano, para com as necessidades básicas do ser humano. Mateus 6, 25. Então, essa exortação nos lembra que a ansiedade surge muitas vezes da falta de confiança e na soberania, da falta de confiança e na soberania divina, tá? Então, ansiedade, na verdade, diz muito acerca do futuro, né? É a pessoa que quer antecipar o futuro, a pessoa que não tem a paciência de esperar o futuro, de esperar as coisas acontecerem. Então, ela sofre por antecipação. Então, ela fica tão angustiada, ela fica tão desejosa de que algo aconteça logo, rápido, no tempo dela, e isso traz um pico de ansiedade, né? Então, isso traz malefícios para a vida de qualquer pessoa. Olha aqui Jesus dizendo na pregação: Não andeis preocupados quanto à vossa vida. E também essa ansiedade, ela diz muito sobre o quanto eu confio em Deus, o quanto eu estou alicerçado na Sua palavra, nas Suas promessas, e o quanto eu acredito na soberania de Deus sobre a minha vida e a sua vida, sobre as nossas vidas. Será que de fato eu tenho confiado em Deus e deixado que a sua soberania haja e opere ou não? Ou eu tenho sido esse tipo de gente que quer antecipar as coisas? E esse ato de querer antecipar as coisas geram picos de ansiedade. Um outro ponto diz aqui, ó, Jesus nos convida a um relacionamento profundo de fé, em que nossas necessidades são supridas por um Pai amoroso e conhecedor de todas as coisas. Então, é lógico que o relacionamento profundo com Deus fará com que nós tenhamos uma vida mais tranquila e acreditamos e entendemos que Ele suprirá todas as nossas necessidades, que Ele suprirá, que Ele abrirá as portas e as comportas dos céus para nos abençoar. Porém, tem uma observação aqui que diz: isso não significa passividade, negligência ou comodismo, mas uma postura de confiança, onde o cristão faz sua parte e deposita suas preocupações nas mãos de Deus, certo de que Ele proverá. Então, e aqui deixar claro que esta atitude de fé, esta atitude de entender e de crer que Cristo irá sim, como Pai amoroso e conhecedor de todas as coisas, suprir as nossas necessidades, não nos dá o direito de vivermos na passividade ou na negligência, no acomodismo ou no comodismo. Passividade é quando a pessoa ela não toma atitude, ela não toma uma postura ativa, mas passiva. Geralmente o agente passivo é que sofre ação, ou aquela pessoa que espera que alguém faça algo por ela. Negligente eh, ou comodismo. Negligente é uma pessoa que sabe o que deve fazer e não faz. Negligente é uma pessoa que também se recebe recebe uma tarefa e não faz a tarefa da maneira correta ou não está nem aí para aquela tarefa que foi para ele ou para ela, né?
vive despreocupada. Isso é um viver negligente. E o comodismo você está dizendo, né? A pessoa acomodada para ela, a postura atual para ela, tanto fez, né? Tanto faz chover ou tanto faz chover como fazer sol, né? Tanto faz a comida tá quente ou como tá fria, tá acomodada. Pra ela tá bom, tudo tá bom, né? Não tem esse desprendimento de querer algo melhor e de querer progredir. Então, essa confiança, essa fé que nós temos em Deus, que precisamos ter em Cristo, também não nos dá a condicionalidade de sermos passivos, negligentes ou estarmos acomodados. Provisão do alimento diário. Então, Deus ele nos dá esta provisão diária. Cristo nos dá esta provisão diária, né? Então, usando a figura das aves dos céus, Jesus transmite uma lição profunda sobre a confiança na provisão divina. Então, através desta ilustração, Jesus nos lembra que se Deus cuida com tanta atenção de seres inferiores ao homem, quanto mais dos seus servos, criados à sua imagem e semelhança. Então, é um fato que nos chama a atenção. Então, olha só, Cristo pegou uma figura de linguagem das aves, que até mesmo trouxe esse exemplo do cuidado de Deus com a sua natureza, né? Com a natureza criada, lembrando que esta natureza criada foi criada pelo haja. Porém, quando ele vai fazer o homem, ele não diz haja o homem. Deus ele trabalha sobre a matéria-prima chamada barro, né? E após trabalhar sobre esta matéria-prima, conseguimos ver o resultado deste trabalho, que é quando Deus faz o homem. O homem é considerado a coroa da criação de Deus. Se Deus cuida do pássaro, se Deus cuida das árvores, se Deus cuida da sua natureza, quanto mais não cuidará de mim e de você, é uma palavra que Jesus nos traz à tona, chamando a atenção exatamente disso. E para isso, de nós descansar o nosso coração, de nós compreendermos e entendermos que Deus, ele cuida de nós, que ele supre, mas acima de tudo, ele não vai ultrapassar princípios e valores que ele mesmo criou e estabeleceu em detrimento de uma bênção para um ser humano. Não. Ele vai abençoar, vai trazer, sim, né, a provisão, mas dentro do tempo dele, né, dentro dos princípios que ele mesmo criou, para que a bênção possa chegar até a minha pessoa e a sua pessoa. Então, o que Jesus está ensinando é que Deus sabe que precisamos e não vivemos sem um alimento diário para nutrir o nosso corpo. Então, portanto, o chamado de Cristo é para que aprendamos a confiar e descansar em Cristo e na certeza que o Senhor provê o sustento necessário. Oh, glória, maravilha. A provisão da vestimenta. Mateus 6, versículo 28 ao 30. Usando a imagem dos lírios dos campos, ou dos lírios do campo, Jesus nos ensina sobre a provisão de Deus em relação à vestimenta. Essa figura aponta para o cuidado detalhado e pessoal de Deus para com os seus servos. Lembrando que nessa passagem aí, é, Cristo até fala que nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, né? Para você ver a importância e que Cristo dá, né? Dentro dentro desta comparação. Então, o cuidado de Deus é tão grande que Cristo chega a dizer, olha, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, né?
Então, olha aqui. Porém, é preciso entender que essa provisão divina para com nossas necessidades cotidianas não se refere ao quê? Ao acúmulo de bens ou a uma vida luxuosa, mas ao suprimento daquilo que é essencial. Isso aqui, na verdade, é um tapa na cara da teologia da prosperidade, né? Que nesta teologia, como você sabe, ele diz e prega que você que não tem e que não prospera nessa vida está debaixo do pecado, que você precisa exigir de Deus a bênção que está posta na Bíblia, né? Que você precisa acumular riqueza, que você precisa ser rico, ser próspero, que você eles pregam uma prosperidade material de uma forma exacerbada, de uma forma que foge dos limites e dos padrões bíblicos. E o que a Bíblia está ensinando é que Deus ele vai suprir as necessidades dentro da nossa, dentro daquilo que é essencial, dentro daquilo que nós precisamos para sobreviver, tá? De que maneira Deus tem o poder de prover nas nossas vidas, não muito para que nós não venhamos se esquecer dele, nem pouco para que nós venhamos murmurar contra ele. Então, Deus ele abençoa dentro de uma balança justa, dentro de uma equidade justa, dentro de uma bênção que enriquece, mas não acrescenta dores, onde eu me iguale e esteja de forma igualitária com o meu irmão, com o meu próximo. Essa questão de prosperidade, onde, por exemplo, somente o líder prospera e os seus liderados passam necessidade, isso não é a verdadeira prosperidade. Cristo não prometeu, não morreu na cruz para que sejamos ou para que fôssemos ricos, abonados, bilionários. Não. Cristo não morreu na cruz para nos tornar ricos, bilionários, trilhardários. Não, Cristo não fez isso, tá? Então, cuidado com esses ensinamentos que andam e que são pregados por aí. Então, quando confiamos em Deus e não permitimos que a ansiedade domine nossos corações, somos capazes de viver com contentamento e gratidão, sabendo que Ele cuida de nós em todos os aspectos da vida. Estão ali as referências, e aqui tem uma figura de uma flor, né? Bonita, é um lírio do campo aqui, né? E um texto que diz aqui, ó, Deus sempre estará agindo para prover o necessário para seus servos e fará isso de várias formas, inclusive usando alguém, inclusive usando alguém nesta ação de provisão. Maravilha, né? Deus cuida de nós, Deus cuida de cada um de nós, dentro da sua medida, dentro da sua soberania, né? Deus cuida de nós dentro da sua sabedoria e conhecimento. Vamos para o ponto 2 aqui, né? Segundo aqui, ó, a provisão das necessidades emocionais. A provisão divina no âmbito emocional. Temos aqui um texto que diz por quê? O porquê deste tipo de provisão. Vamos lá. Somos seres integrais. Isto significa que, além de termos um corpo físico, somos dotados também de alma e espírito, sendo na alma onde residem as nossas emoções, pensamentos e sentimentos. Estão aí as referências bíblicas que você pode acompanhar. Portanto, as necessidades emocionais são tão reais e importantes quanto as físicas e materiais. Então, a tríplice natureza do homem. O homem possui um corpo, alma e espírito. Tá? O corpo tem a visão, audição, olfato, tato e paladar.
São os cinco sentidos aí que o corpo humano tem para se comunicar, tá? E o corpo fala muito sobre a questão carnal, né? O homem carnal, no grego, sarkinos, é aquele que ainda não é maduro, espiritualmente falando, que vive apenas pelos sentidos do seu corpo, pela concupiscência dos olhos, dos ouvidos, né? Pelo seu olfato, pelo tato, pelo seu paladar. Aí tem o segundo ponto aqui, que fala da alma. A alma aqui no sentido de psique, psicológico, é o homem natural. O homem natural está expresso em 1 Coríntios 2,14, né? O homem natural, do grego, é psúquinos, que pode ser o indivíduo em estado natural, sem o Espírito de Deus, o homem ainda não regenerado. Tá aí essas características. O homem natural, o dentro da sua alma, dentro da alma do homem, o que que existe lá? Pensamentos, sentimentos, vontade, consciência e a razão. São esses cinco elementos que moldam e que movem a alma do homem. E após isso, podemos encontrar o espírito, né? Podemos encontrar o espírito, que é pneuma, aí, o sopro, né? É, fala do homem espiritual. E o que que compõe esse homem espiritual? Discernimento, esperança, adoração, oração e fé. O homem espiritual, que em grego é pneumáticos, é um homem regenerado, experimentados, ou experimentando o, o espiritualmente maduro, experimentados ou espiritualmente maduro. Então falamos aí dessas três composições do ser humano. O ser humano, como um ser tricótomo, ele possui um corpo, alma e espírito. Então, as necessidades emocionais são tão reais e importantes quanto as físicas e também materiais, tá? As necessidades das emoções aí. Prosseguindo, diz aqui, ó, a alma como centro das emoções e dos sentimentos é influenciada pelas experiências da vida e reflete diretamente no bem-estar do corpo. Por isso, o cuidado com a alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. E Deus tem provido instruções na Sua palavra de como podemos cuidar de nossa alma. Então, quais são os sentimentos ali da alma? Alegria, amor, perdão, ódio, medo, amargura, coragem, rancor, tristeza, inveja e arrependimento. São alguns dos sentimentos que compõem a alma, né? Cada emoção é uma mensagem de sua alma. Quando você está triste, é a sua alma que está triste. Quando você está alegre, é a sua alma está alegre. Quando você se aborrece, a sua alma é que emite este sentimento, é que conversa e fala e dá sinais através deste sentimento. Então tem essa temática aí, ó. Ansiedade no mundo. Irmãos, primeiro precisamos entender que a ansiedade é uma realidade que atinge milhões de pessoas, provocadas por motivos, circunstâncias e até situações diversas. Essa realidade é um reflexo da ausência de paz no mundo, onde as preocupações diárias, muitas vezes exageradas ou fora do nosso controle, sobrecarregam as mentes e corações dos homens. No mundo, cerca de 300 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. No Brasil,
e o Brasil lidera o ranking mundial, afetando cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, olha aí esse dado importante para o nosso conhecimento. Então, imagine, é muita gente. 300 milhões de pessoas, né? E o Brasil é líder deste ranking com 18,6 milhões de pessoas. É muita gente com esse problema. Os perigos da ansiedade para o cristão. Então vamos ver aqui, ó. Jesus nos adverte que um dos principais perigos da ansiedade é que ele nos distrai do cuidado de Deus, comprometendo nossa qualidade de vida, tanto na área material como espiritual. Isso porque passamos a nos preocupar com o futuro, dando lugar à dúvida, incredulidade e desespero no coração. E isso não resolve nada, totalmente pelo contrário, entendeu? Se não resolve, então, por que uma pessoa entrar por este caminho ou entrar por esta porta, né? Se você conhece alguém ansioso aí que sofre com isso, compartilha este vídeo, este slide e mostra para ela, conversa com ela, lê com ela, acompanhe com ela esse slide aqui. Tudo isso porque passamos a nos preocupar com o futuro, dando lugar à dúvida. E dúvida gera incredulidade e desespero no coração. E isso não resolve nada. Então, ao invés de conseguirmos uma causa para a resolução do problema, que nós vamos conseguir totalmente o contrário. Uma vida de cada vez mais sofrimento, pesar, tristeza e assim por diante. Vamos lá. A solução para a ansiedade sempre está centrada em Cristo e na sua palavra, pois ele não só tem poder de curar doenças físicas, mas também mas também de tratar de nossas enfermidades emocionais. Portanto, a verdadeira solução para a ansiedade é estar em Cristo, confiar em Deus e manter um coração voltado para Ele. Entrega para mim. Aí Jesus diz ali, uma figura representativa diz: Deixe eu cuidar de você. Olha só, maravilha de Deus, né? Então vamos prosseguir. Aqui, o terceiro ponto, a provisão das necessidades espirituais. A provisão divina no âmbito espiritual. Então, uma provisão em relação à salvação. É a primeira provisão aí no âmbito espiritual é que Deus provê a salvação. A salvação é a maior e mais profunda carência e necessidade do ser humano. A provisão desta salvação é encontrada na obra redentora de Cristo, na cruz. Portanto, a salvação é o ápice da provisão divina para as necessidades espirituais do homem, sendo oferecida de graça e para todos, sem distinção de pessoas, raça, credo, denominação e por aí vai. Provisão agora da presença e direção de Deus. Então, a promessa da salvação, né, que Jesus estabeleceu, também tem a promessa de direção, promessa e direção de Deus, tá bom?
Aqui, ó, provisão da presença e direção de Deus. A presença de Deus é uma necessidade espiritual indispensável para ela, as nossas vidas, tão importante e indispensável que Moisés recusou de se deslocar sem ela, né? Moisés entendia que a presença de Deus não era apenas um sinal de conforto, mas também a garantia de segurança, proteção e orientação. Olha que Moisés diz ali: se tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Assim sendo, a presença divina continua sendo fundamental para o crente e, e Deus providenciou essa oportunidade de termos a presença dele por meio de nós, ou por meio de Cristo em nós, né? Então, Cristo é um intermediário, é um intermediador, é aquele que fica interligando o homem pecador, conectando este homem a Deus. Então, a direção divina é outra necessidade, pois vivemos em um mundo cheio de incertezas e decisões cruciais a serem tomadas. Para isso, Deus providenciou o seu Espírito Santo, o nosso ajudador, e também a sua palavra, a nossa bússola. A visão da presença do Espírito Santo. Então, a direção do Espírito Santo é indispensável. Fundamental também é a presença do Espírito Santo conosco e em nós. Provisão do Espírito Santo, provisão da presença do Espírito Santo. Direção do Espírito Santo é indispensável. Então, para isso, Deus providenciou para que, a partir do novo nascimento, o Espírito Santo passe a habitar em nós. Então, o Espírito Santo desempenha vários papéis e funções que não seriam possíveis sem a sua presença conosco e em nós. Então, para concluir, o Senhor é provedor fiel de tudo o que necessitamos, seja material, espiritual ou emocional. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área da nossa vida na plena dependência de Deus, sempre buscando o seu reino em primeiro lugar, que é o mais importante, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. A prioridade é de Cristo, tem que ser de Cristo nas nossas vidas. Cristo precisa ter a primazia de tudo em nossas vidas. Irmãos, esse slide que a gente acabou de ver aqui, tá? Desde a capa até a conclusão, é uma parceria que este canal tem com o pastor e amigo Fabiano Leles. Está aí os contatos dele, onde você pode entrar nas redes sociais, entrar em contato com ele, bater um papo, se inscrever no canal dele, seguir o Instagram e que você possa ser abençoado e edificado pelos grandes e muitos materiais que o pastor, um grande amigo lá de BH, tem, pastor Luiz Fabiano Leles. Tá aí o contato dele. Amém? Meus queridos, então, graças a Deus, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que Deus possa abençoar você e que tenha sido de grande valia e que o Senhor possa continuar nos usando aqui para abençoar você, tá bom? Como sempre, eh, eu gostaria de te pedir para se inscrever, compartilhar, curtir, deixa seu joinha, nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Chegamos ao final de mais um vídeo e, como sempre, você diz amém do outro lado e aqui encerramos para a glória de Deus.